Queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos fortaleça neste momento. Nos dê a graça do conhecer interno de Jesus, que por nós se fez homem, se entregou por nós por amor e nasce no meio de nós. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 6, 45 e 52. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e o coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus, Criador, nos cria para o amor, mas cria também coisas, para que essas coisas nos ajudem neste mundo e assim possamos viver mais e mais para o Criador. Porém, muitas vezes, colocamos as coisas diante de Deus e a nossa vida fica limitada. O nosso olhar é raso e a gente fica sem entender. Jesus ontem, no Evangelho de ontem, da multiplicação dos pães e dos peixes, nos mostrou um exemplo de liberdade que a gente precisa aprender a compartilhar. Compartilhar o que temos e somos, o pouco que temos e somos. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, é muito importante perceber como é necessário, quanto a liberdade nos tornam pessoas capazes de compreender, o quanto a partilha nos tornam pessoas diferentes. Veja que os discípulos não haviam compreendido ainda o que tinha acontecido na noite anterior. Agora Jesus põe eles para rezar. Para o outro lado, vamos para o outro lado. Vamos pensar um pouco, parar um pouco. Jesus também foi rezar. E Jesus, então, quando viu aqueles homens em desespero, durante a noite, vem ao encontro deles mais uma vez, para salvá-los daquelas trevas, daquela crise, daquela insegurança, daquele medo. Jesus sobe no barco e eles ainda continuam com medo, sem entender nada. A experiência de ser discípulo de Jesus, para muitas pessoas, parece ser uma coisa rápida, simples. Mas estamos vendo com o Evangelho de ontem, o Evangelho de hoje, quanto é complexo. O quanto precisamos perceber nas ações de Jesus o que está por trás. Primeiro ele mostra que o que eu tenho deve ser compartilhado. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes, pois é com isso que a gente vai trabalhar. Desapegue. A transformação começa em você. Depois, na hora da crise, do desespero, das trevas, dos ventos fortes, o barco virando, vem Jesus e acalma. Conduz aqueles homens à oração. E eles mesmo assim continuam assustados. Quantas vezes também nós ficamos assustados, não entendemos nada, não compreendemos muito, mas o Senhor vem em nosso socorro. Ele vem em nosso encontro.
Deixemos que Ele venha, pois com Ele a nossa vida está segura, com Ele a nossa vida está sendo encaminhada para o lugar certo. Agora, o que você tem feito para crescer no conhecimento de Jesus? O que você tem feito para crescer nesta amizade e intimidade com Jesus? Crises, dificuldades teremos, mas é preciso esse momento de silenciar, de atravessar a noite escura, de ir para o outro lado. Pouco a pouco, vamos compreendendo todas as coisas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ele que, com a sua luz, nos ajuda a sair das trevas. Compartilhe este Evangelho. Peço orações de vocês pelo retiro que estou dando aqui na Casa de Retiro Secrei, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Peço a vocês que rezem por mim e por este grupo que está fazendo o retiro. Oremos, irmãos e irmãs, uns pelos outros. E fiquemos firmes. Compartilhe este Evangelho. Olha, minha alma, eterna aprendiz, tem cuidado nos caminhos que seguir, tanto a aprender, tanto a conquistar, tudo tem seu tempo de chegar. Olho, espelho da alma, vê que a matriz do pecado é deixar o amor fugir. Quanto a perceber, quanto a ensinar, tudo tem seu tempo de chegar. Deus alento, Deus dá luz, vê se apressa o tempo. Oh, me ensina, Deus da cruz, a seguir teu exemplo. Deus alento, Deus da luz, vê se apressa o tempo. Oh, me ensina, Deus da cruz, a seguir teu exemplo. Minha alma tem cuidado nos caminhos que seguir, tanto a aprender, tanto a conquistar, tudo tem seu tempo de chegar. Olho, espelho da alma, vê que a matriz do pecado é deixar o amor fugir. Quanto a perceber, quanto a ensinar, tudo tem seu tempo de chegar. Deus alento, Deus da luz, vê se apressa o tempo, oh, me ensina, Deus da cruz, a seguir teu exemplo. Deus alento, Deus da luz, vê se apressa o tempo, oh, me ensina, Deus da cruz, a seguir teu exemplo. Deus alento, Deus
Deus do tempo, Deus exemplo, Deus exemplo.